O sétimo e penúltimo episódio da terceira temporada de A Casa do Dragão estreou nesse domingo e pra mim ela resume muito bem tudo que tem de certo, errado, bom e ruim nessa série. A Casa do Dragão, que começou muito bem na primeira temporada, conseguindo adaptar o livro fielmente com liberdades criativas coerentes, trazendo de volta aquele espírito político intrigante de Game of Thrones, com o benefício de ter muitos dragões na sua trama que já haviam sido extintos na época, desandou bastante a partir da segunda temporada, culminando até a saída de Martin dizendo que aquela não era mais a sua história, o que é bem sério você levando em conta que nem Game of Thrones, que tem um final tão criticado, ele fez isso. E eu sou bastante defensor da diferença de mídias, não é porque algo funciona no livro que vai funcionar no audiovisual, até porque Fogo e Sangue é um livro difícil de se adaptar, já que diferente de Game of Thrones, que era um livro em primeira pessoa, Fogo e Sangue é um livro descritivo, como se fosse um documento histórico, assim como o Silmarillion. Então você tem a descrição de acontecimentos de forma bastante fria e documentada, tendo de preencher certos diálogos, personalidades e personagens e o que acontece em pormenores no meio de grandes acontecimentos em si. Mas o que Ryan Condal fez, especialmente a partir da segunda temporada, é bastante indefensável. Uma coisa é você preencher algo, mudar algo para fazer sentido dentro da série, mas você somente prejudicar o andamento, a fluidez e a dinâmica da história, especialmente distorcer e prejudicar, até esvaziar a função de personagens, não faz nenhum sentido, além de prejudicar o próprio material original. Parece até uma luta de egos ele querer provar que, apesar de ter um livro famoso, a série é dele, mas ele somente tirou bastante o renome e o público que queria ver essa série. O melhor exemplo disso é a Batalha dos Quatro Dragões que tivemos nesse episódio. É divertido, é empolgante de se assistir. A parte técnica da série é um primor, você sente o peso, a personalidade dos dragões, cada um com suas atitudes, o elo com os domadores, mas ela não faz sentido, ela não está no livro e tudo bem se fosse só isso, mas qual o sentido narrativo dela aqui? Para quem não sabe, a personagem da Reina, no livro não é ela quem doma o roubo-ovelha, é a Needles, uma semente do dragão camponesa que nem está na série. Eles uniram a trama da Needles com a Reina, deram para a Reina e sumiram com o dragão Morning, que no livro é original dela. Desde o começo da temporada já teve esse deslocamento da trama original que nos faz pensar, mas ok, é algo menor, mas agora eles acabaram se distanciando muito e isso acaba tendo indícios que afetam a trama, e aqui eu digo por quê. Por exemplo, a Rhaenyra que chega e pede a morte do dragão. Tudo bem que nesse momento ela tem vários dragões e ela não sabe ainda da traição do Hugh e do Ulf, então você pode pensar que ela já está confiante, mas numa guerra dessa seriedade, no meio da fragilidade e desconfiança que ela está passando no meio da batalha, eu acho que se torna bastante incoerente. A trama escolhida basicamente destruiu e esvaziou a personagem da Reina. Ela passou todo o tempo querendo dominar o dragão, que é basicamente o que define os Targaryen, e a primeira ação dela aí na Batalha da Goela, resultando na morte do Jace do Vermax. E apesar de eu discordar dessa questão dela ser a principal responsável pela morte, ela afetou e influenciou. Ela passou o restante dos episódios escondida, se lamuriando como uma mendiga. Isso acabou justificando uma rusga na temporada entre a Rhaenyra e o Daemon, e quando ela decide mudar de atitude, ela vai atrás da Vhagar sozinha, culminando nessa batalha que quem sai afetado e humilhado é o próprio Roubo-Ovelha, que não merecia isso. Enquanto no livro o Roubo-Ovelha junto com a Needles estava perseguindo a Vhagar ao lado do Caraxes, o Daemon aqui ele acaba sendo encurralado e apesar de dar o seu melhor, eu tenho certeza que ele ia destruir a Syrax e o Sea Smoke, se fosse somente eles dois, ele acabou sendo bastante afetado e ainda vê a sua domadora fugir dele, abandoná-lo. Muita gente diz que ela foi forçada, mas não. Se você vê a cena, você vê que a Rhaenyra só diz: vem, reina, ela vem, ela mesmo que sobe na Syrax para fugir. Então hoje, acima de time preto ou time verde, eu sou contra a Reina, porque para mim eu vejo ela dos mesmos olhos que quem pega um animal, o maltrata e abandona. E agora, basicamente, pelo final deu a entender que ela vai se reerguer, a Baela fala com ela. Será que vão trazer o Morning para a trama agora? Então apagaram a Needles para botar a Roubo-Ovelha no meio do núcleo da Reina e agora vão dar um novo dragão para ela. Eu, sinceramente, torço que não, acho que ela não merece e não vejo nenhuma forma de redenção da personagem nesse momento. Então eles criaram uma cena visualmente impactante, é divertida de se assistir, mas não faz nenhum sentido narrativo, afeta bastante como a gente vai ver e lida com as personagens da Reina e da Rhaenyra a partir de então. E isso traz outro ponto muito prejudicial, que é o Ryan Condal trazendo tramas que servem somente para enrolar e prolongar a série para a HBO conseguir ganhar um pouquinho mais de dinheiro, já que a passagem que a série está adaptando do livro é muito curta.
Foi, por exemplo, o que aconteceu no episódio anterior, quando a gente vê o Corlys sendo atacado e muita gente pensou, bah, ele morreu, não faz sentido, porque no livro, e novamente, aqui tem spoilers, ele morre somente de velhice, sobrevivendo à Dança dos Dragões. Ele não morre, ele é somente sequestrado e isso serve somente para criar um novo conflito, arrastar um pouquinho a trama com núcleos que não estavam no projeto original. Mas se eles querem prolongar a trama, por que não trouxeram todos os personagens e arcos que estão no livro e foram ignorados ou negligenciados aqui, como é o caso, por exemplo, novamente da Needles. Bota ele com o Robo-Ovelha, a Reina com o Morning, aí você deixa de destruir uma personagem e consegue ter mais figuras para desenvolver e arcos para mostrar. Eu não consigo de forma alguma entender a justificativa disso. Para mim, só prejudica a série e os próprios personagens. Outro que foi muito afetado é a Rhaenyra. Eu deixo claro aqui que eu sou time preto, eu acho que ela é a legítima rainha, mas dentro da série tá ficando meio difícil não somente defender as suas ações, como sequer gostar delas. Se ela não se ajuda, por que você vai apoiar? Eles diminuíram completamente a personagem que tem passado toda a temporada, desde a temporada anterior, na verdade, andando em círculos, lamuriando, reclamando de tudo, com um conselho bastante inútil, e eu entendo a tentativa de criar uma certa tensão e uma sensação de desespero e até paranoia de como ela não consegue governar, também fazer um comentário sobre cerca de tirania, sobre monarquias, afinal ela não tem mais o dinheiro para governar, mas as decisões dela de não ter mais audiências públicas, abdicar de um novo dragão para ela. Ela basicamente usa a Alicent, uma rival que, mesmo tendo sido amiga de infância, tem todos os motivos para odiar a Rhaenyra como confessionário. E também ela basicamente saber que está sendo manipulada pela Mysaria e aceitar ir atrás disso basicamente torna uma personagem, de certa forma, até penosa e patética. Eu entendo tentar criar essa questão de que, como ela está sofrendo, tudo ao redor dela caindo aos pedaços, mas ela não toma nenhuma atitude, ela corrobora para isso acontecer, como a gente viu no final, a traição do Ulf também vai ter do Hugh Hammer por seus próprios motivos. Ela deveria entender que um semente do dragão, um cara que nunca teve nenhum privilégio na vida, cresceu bebendo com seus amigos ali nas tavernas, não somente ele é frequentemente humilhado por ela e pelo Daemon, mas agora também é privado dos seus pequenos prazeres mundanos. Ele se tornou um cavaleiro de dragão, mas não teve nenhum benefício social com isso. Tem passado, a gente só vê ele dormindo em meio a clareiras, em montanhas, passando frio. Acaba sendo uma traição bem justificada e bem maquiavélica, até eu diria. É como se o Ryan Condon fosse um apoiador do time verde e ele estivesse escrevendo e desenvolvendo a série para a gente ter a mesma opinião que ele no final. Você vê que até o Aegon II, o personagem desprezível que eu sempre detestei, está tendo um desenvolvimento mais coerente, uma progressão, aceitando quem ele é, tomando suas próprias decisões, encarando o seu destino, além da ligação dele com o Sunfire, que eu acho muito bonita e honesta. Tem aquela cena famosa de quando eles vão para a morte, basicamente, o Sunfire fazendo um carinho nele, como ele abraçou o cadáver do seu dragão e disse que se eu vou ficar, eu vou morrer com o meu dragão. A ligação deles no final, enquanto a Rhaenyra, por exemplo, não demonstra em nenhum momento preocupação pela Serrax enquanto ela está sendo mutilada pelo Ship Stealer, e ao final, quando eles chegam em Porto Real, ela só sai do dragão e vai para os seus afazeres, nem dá uma olhada como é que a Serrax está, como é que ela vai ficar, não pede para ninguém cuidar dela. Eu acho que isso é uma sutileza que falta para a série, para a personagem, para fazer pequenos detalhes a gente gostar e se importar mais com ela. A terceira temporada de A Casa do Dragão termina na próxima semana, eu espero que a série traga bons momentos, consiga nos divertir, mas parece que isso é tudo que ela virou. Pequenos bons momentos, seja dos dragões, atuações, alguns diálogos, mas ela já tomou uma curva que parece irretornável, incorrigível em relação aos livros e a grande parte, se não todas elas, para pior.